Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quinta-feira. E olha lá, em quinta-feira repleta de informações para você que está preocupado, porque muita preocupação vem acontecendo nos bastidores e também na torcida, hein? A gente vai falar bastante sobre essa preocupação, porque o Campeonato Brasileiro continuou, né? A rodada ontem e a gente tem resultados na tabela. O Vasco caiu lá para a sexta colocação, está no G6 do Campeonato Brasileiro, mas caiu aí nessa rodada, onde tem ainda a possibilidade de descer mais um degrau, já que temos ainda uma partida para completar. Bom, falando sobre Campeonato Brasileiro, né, a grande preocupação do Vasco está no próximo sábado, e a gente vai falar bastante sobre ela. Grata surpresa na Série B, hein? Vamos falar também sobre ativo do clube, que se destacou, melhor da partida do Avaí, na vitória por 1-0 sobre o Operário. Ativo do Vasco. Não tem oportunidade no Vasco, tem outro clube e acabou com o jogo, meu amigo. É isso mesmo. E vamos falar também sobre o técnico Fábio Carille, que trabalha na manhã dessa quinta-feira para montar a equipe para enfrentar o líder Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, mais uma vez eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral. Se você não é inscrito, se inscreva-se aqui, ó, embaixo aqui no canal, clica no botãozinho, inscreva-se e não perca a oportunidade de estar com a gente aqui falando de Vasco, beleza? Sem mais delongas, como temos muitos assuntos, né? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Enquanto a vinheta passa, você deixa o joinha, se inscreva no canal e não esqueça de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, porque hoje a gente vai precisar muito da sua opinião. Então prepare-se, beleza? Solta a vinheta. Muita preocupação. Calma, torcedor. A gente vai falar aqui. Eu quero saber a sua opinião, se você também está muito preocupado, hein? Para o próximo sábado. Os comentários estão aqui. Você vai ali embaixo e já digita o seu comentário. Bom, ativo do clube sendo valorizado na Série B. Exatamente isso. Vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar também sobre Fábio Carille hoje pela manhã, conduzindo o treino preparatório para o jogo contra o Flamengo no próximo sábado. E a tabela de classificações do Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda no G6 da competição com 6 pontos. 2 vitórias, 2 derrotas. 2 vitórias em São Januário, 2 derrotas fora de casa. Agora o Vasco joga pelo Campeonato Brasileiro 2 jogos como mandante fora de São Januário, hein? O fator casa pode pesar e o Vasco começar a cair na tabela de classificações. Ou se transformar da água para o vinho e vencer aí os 2 próximos desafios do Cruz Maltino na competição. E a gente vai falar bastante sobre isso, porque não só no sábado tem um jogo contra o Flamengo no Maracanã, sendo que o Vasco é mandante, e a venda dos ingressos estão lá embaixo para a torcida do Vasco, como vamos falar também sobre o jogo de meio de semana que vem, que é contra o Lanús, jogo importantíssimo pela Copa Sul-Americana, né? Um confronto direto com o Lanús, é óbvio, a gente sabe que a briga no grupo ali vai ser entre Lanús e Vasco pela primeira colocação, pela classificação na Copa Sul-Americana, óbvio e evidente que esse jogo contra o Lanús em São Januário, ele é imprescindível. Aí eu pergunto para você, será que o Carille vai com força máxima contra o Flamengo no sábado ou vai poupar contra o Flamengo para jogar a Sul-Americana, hein, na próxima terça-feira? E aí? E agora? Porque poupou pouco, né? Só o Coutinho não foi para o jogo contra o Ceará ali, olhe lá. A gente vai ter aí força máxima nos 2 jogos? É bem difícil aí a vida do técnico Fábio Carille, hein? A gente vai falar bastante sobre isso, porque o jogo contra o Flamengo no sábado assusta o torcedor. Muita gente me mandando mensagem, vamos levar uma goleada, vamos perder por WO, vai ser uma surra histórica, o Carille vai cair por causa da goleada. Calma, vamos lá, é um jogo de futebol, o Vasco tem uma boa, entre aspas, boa para razoável equipe, o Coutinho vai estar voltando aí contra o Flamengo, e tem o Pablo Verratti em boa fase. A gente sabe que o Vasco não tem jogadas trabalhadas, não tem nenhum tipo de treinador para manter, né? Não tem um estilo tático que você controle ali dessa parte da partida. É lampejos do Verratti e lampejos do Coutinho. E acabou, é isso.
E clássico se vence assim, tá? Com lampejo, jogo difícil, jogo com embate físico, jogo truncado, você vai lá, é uma bola aérea, sai o gol. Claro, é muito otimismo a gente falar que o Vasco vai vencer o Flamengo no próximo sábado, né? Já que o Flamengo goleou o Juventude ontem, né? Atropelou o Juventude ontem no Maracanã, no mesmo estádio, né? Facilita a vida do Flamengo, né? Agora que era para jogar fora, vai jogar em casa de novo, né? Acho que essa negociação que o Pedrinho fez foi muito benéfica para o Flamengo diante desse cenário da competição. Agora o Flamengo repete mais uma vez um jogo em casa contra o Vasco meio a meio no Maracanã, sendo que o meio a meio vai ser complicado. O Vasco vem de uma derrota ridícula, o Flamengo vem de uma vitória avassaladora. A torcida do Flamengo está muito mais empolgada, está muito mais inteira para esse jogo. Em contrapartida, todos os movimentos que vêm sendo feitos no clube afastam a torcida do Vasco cada vez mais dos estádios. Então, vale a gente falar aqui que o Vasco joga fora e o Flamengo joga em casa. Infelizmente, tá? Infelizmente, eu sei que o Maracanã é a casa do Vasco, o Vasco já foi multicampeão no estádio, mas em questão de adaptação de jogadores e também de fase, né, a torcida do Flamengo, claro, vai comprar mais ingressos, porque o torcedor do Vasco não aguenta mais ver esse time montado pelo Pedrinho, né? Então, a gente observa aí a teimosia também para mandar o Carille embora. O Pedrinho é parece que é um presidente de pulso frouxo, né? Não tem coragem de chegar lá e fazer o que tem que ser feito, acaba que afasta o torcedor mesmo dos estádios. E aí a gente observa, né, que a situação não está nada simples para o Vasco. É óbvio, mais uma goleada histórica é o que o torcedor teme. E a gente também observa, né, que será que o Carille vai fechar a casinha, jogar de forma covarde, esperando o Flamengo e tentar aí uma escapada durante o jogo, igual o time de terceira divisão joga quando está jogando contra um outro maior, né, para tentar aí numa sorte um jogo ou tentar um empate? Bom, isso afasta o torcedor do estádio. A gente vai ver a postura, o time que o técnico Carille vai colocar em campo em caso de derrota. Cara, eu duvido muito ser mandado embora o técnico Fábio Carille, tá? Porque terça-feira já tem jogo na Sul-Americana. E o Vasco, as coisas tem um tempo muito longo para planejamento, né? Muita demora para contratar, muita demora para definir, muita demora para tudo. Então, eu não vejo ainda o fim do Carille no Vasco diante de uma grande derrota para o Flamengo, não. Enfim, tomara que eu esteja errado, né? Tomara que ele caia hoje, agora. Que a gente chega aqui à tarde, ó, o Carille foi demitido. Enfim, vamos ver como que vai percorrer mais uma vez esse capítulo desesperador para o torcedor vascaíno. Lembrando que o Flamengo é o líder com 10 pontos, o Vasco está na 6ª colocação atrás de Palmeiras, Fluminense, Ceará, Bragantino e à frente do Juventude, que foi goleado com 6 pontos, né? A gente observando aí a tabela de classificações. Bom, ativo do clube valorizado, hein? Se no Vasco o Souza tem oportunidade, lá no Avaí o JP ganhou o seu espaço, jogou, arrebentou, foi o melhor em campo contra o Operário, adversário do Vasco na Copa do Brasil, e ganhou como o melhor jogador da partida e vem se valorizando como um ativo do clube. Mais uma vez, né? Se vou falar de novo, se o Souza entra na lista de relacionados, o JP não entra, mas lá no Avaí tem vaga, né? Enfim, mais uma vez aí o Vasco em um planejamento para mim errado, apesar do JP estar em evolução, espero que não entreguem eles a preço de banana, e a gente observa aí mais um jovem, né, sendo destaque fora do Vasco, né, podendo aí ter sido um jogador como opção ali para o técnico Fábio Carille no meio campo, né, poderia ter colocado o JP nesse jogo contra o Ceará, ele controlaria ali as ações de transição da defesa para o ataque, para a bola chegar mais rápida e com mais qualidade para os laterais e até para os pontos fazerem os cruzamentos para o Verratti, mas botaram o Jean Davi para fazer essa transição aí. A primeira bola que ele domina, ele perde, dá um contra-ataque para o Ceará que quase faz o terceiro gol. Esse é o planejamento, né, de 2025, né? Horroroso, ridículo e patético. Mas a gente vai falando sobre isso daqui a pouquinho, porque eu volto com mais informações. E claro, você aí do outro lado não perde nada. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Saudações vascaínos.